Não existe crescimento sem abrir mão de certas coisas. Fala, piazada! Bom, meu nome é Augusto e esse podcast aqui de Vida Nômade tem um propósito de enaltecer ainda mais essa comunidade que está crescendo muito, não só, né, nos Estados Unidos, na Espanha, na Europa, enfim, mas sim no Brasil também. A gente é um sétimo colocado e um dos meus objetivos eu vou contar para vocês no meio daqui dessa história. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Augusto, eu tenho atualmente 30 anos e eu nasci no interior de São Paulo, uma cidadezinha com 10 mil habitantes. Mas já morei em muitos cantos dentro do nosso país. Atualmente eu estou em Bali, na Indonésia, onde é o coração dos nômades digitais. Já sou nômade vai fazer 4 anos, mas eu comecei minha jornada no Brasil, como nômade local, vamos dizer assim. Lá, no meio da pandemia, onde foi tudo uma experiência muito esquisita para todo mundo, imagine. Não foi só para mim, mas, assim, para todo mundo que eu conheço. E nela eu decidi ter a vida nômade. Só que a vida nômade não é essa, como que eu posso dizer? Esse conto, essa novela toda bonita que todo mundo conta por aí. Que é aquele lance de estar na praia, de estar em lugares incríveis, parece que não trabalha, trabalha 4 horas por dia. Isso daí é meio que balela. Porque, na verdade, a gente trabalha bastante e precisa fazer uma puta logística do nosso tempo. E fora que também, né, é uma vida muito solitária. Então, eu gosto de pautar que isso é para aqueles ou aquelas que têm estômago forte. Então, é uma jornada bem solitária, uma jornada bem divertida, com muitas aventuras. Já passei por muitos perrengues e sou muito orgulhoso disso, dessa decisão que eu tomei lá no meio da pandemia. Então, quero trazer essas histórias para vocês aqui nesse podcast, onde eu consigo ter um espaço, vamos dizer assim, mais íntimo, tanto meu, mas também para compartilhar isso com outras pessoas que se identificam e claramente querem, né, ter uma visão mais real de como é ser nômade. Então, eu já sou do digital já faz um tempo, eu sou marqueteiro, desde 2015, foi onde eu comecei minha graduação. E no meio disso, comecei a fazer SEO, né? Que no caso, é a área que eu atuo hoje, que é Search Engine Optimization, que nada mais é como fazer posicionamento de palavra-chave de forma orgânica no Google. E isso vem, né, crescendo e o digital vem crescendo também. Já prestei serviço para grandes empresas como 99, Nestlé, P&G, Ambev, Porto Seguro, entre outras. E esse é um pouco do meu portfólio. Mas meu objetivo aqui não é ficar me vendendo e propriamente não ficar enaltecendo quais trabalhos eu já fiz. Eu acho que isso só é fruto de um pouco do que a gente gosta de fazer. E, consequentemente, a gente vai, né, colhendo eles de acordo com o tempo. E falando um pouco mais ali na vida nômade, vou contar uma parada para vocês. Eu vou dar um resumo aqui, porque esse podcast, né, a Vida Nômade aqui, vai ter diferentes capítulos. A minha ideia é que isso seja um bate-papo, assim, diário entre a gente e que a gente possa entender um pouco mais como isso funciona. Então, vai ter dia que eu vou falar em relação à mala, vai ter dia que eu vou falar sobre o tipo de roupa que você usa, falar de itens eletrônicos que são importantes, vou falar também em questão de quais destinos eu já passei e gostei bastante também, e já voltei. Essa é a minha segunda vez em Bali, por exemplo, e estou estendendo meu visto para ficar mais um mês. Então eu vou trazer um pouco desse overview, um pouco das histórias que eu tive. Claro, se você quiser acompanhar um pouco mais do meu dia a dia, eu posto algumas coisas lá no meu Instagram, que é @gutspinelli. Então, antes de tudo, eu quero trazer um ponto muito legal que aconteceu na minha vida como nômade, que foi lá no início, onde eu decidi, que na época eu estava morando em São Paulo, estava no meio da pandemia, e aí eu decidi sair de lá
para tomar um rumo diferente em outra cidade onde eu pudesse iniciar essa vida nômade. Só que, como qualquer outra coisa nova que a gente começa a iniciar, a gente tem muitas dúvidas. E ficava muito naquela questão: será que essa vida é para mim? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo colocar a vida em uma mala? Então, assim, a minha família achou que eu surtei, porque eu comecei, né, vender tudo, fazer enjoei de roupa, enfim, entregar televisão pra minha família, tipo assim, não vou precisar disso. Eles acharam que eu tava numa fase meio, assim, maluca, e nisso eu decidi, tanto que eu comprei uma passagem de ida pra Floripa, que eu lembro que era assim, sempre quis morar na praia, nunca tinha morado na praia. Então foi um sonho que eu coloquei em pauta, assim, no meio dessa jornada, e encontrei ali, prometi para mim mesmo quando que era, em 2011, eu falei assim, eu quero morar nessa cidade. E nisso veio um insight, por que não, né, morar numa praia do sul? E nunca tinha imaginado que eu ia morar no sul e ia gostar tanto, né, do sul, tem um carinho enorme por lá. E nisso eu decidi sair de Sampa, vender as coisas e ter um mês para sair do apartamento. Então foi uma loucura. O Breno, na época, dividia apartamento comigo, salve Breno, e aí foi um pouco disso. E aí fui para Floripa, uma coisa muito engraçada que aconteceu, e eu fico muito feliz disso ter acontecido, foi que eu decidi ter uma estratégia um pouco diferente. Até porque eu penso da seguinte forma: qual que é a melhor forma da gente sair de um estado, de uma cidade que você já está acostumado, você tem seus amigos, etc e tal, para ir para uma que você não conhece ninguém? Porque isso acontece com muita frequência, né, na vida nômade. E lá no início eu fiquei muito em dúvida. Para onde eu iria? O que eu ficaria? Eu ficaria num hotel, ficaria num resort, eu ficaria num Airbnb, eu pegaria um Booking. É um pouco daquela confusão, né? Que a gente não sabe o que faz no começo. Aluga um apartamento. Só que aí eu me propus a uma experiência diferente. Então, qual foi a minha ideia inicial? Bom, eu vou tentar pegar um quarto na casa de um local. A local, né? Na verdade, chama Mônica. Eu achei ela no Airbnb e a gente meio que negociou por fora. Então, cara, para vocês terem uma ideia, Mônica, um beijo. A Mônica virou minha mãe de Santa Catarina depois. Então, foi uma sinergia muito boa que rolou. E nisso, né, aluguei, né, um mês, um quarto, no apartamento dela. E passei lá. A Mônica me mostrou muita coisa de Floripa, mostrou em relação a restaurantes que eu queria ir, que são bons, lugares interessantes para conhecer pessoas legais, lugares que tem para trabalhar, cafés, enfim, uma série de coisas. Eu acabei caindo ali na parte do continente da ilha, que fica em Camboriú, e lá eu fiquei por um mês. E eu conheci muita gente. Depois disso, ali na ilha, foi onde eu comecei a ter uma noção maior de espaço, né? Onde eu estou localizado, o que faz mais sentido para mim. Ficar andando de Uber para cima e para baixo na ilha não faz muito sentido, porque tem um trânsito. Enfim, foram uma série de coisas ali que eu fui percebendo no início. Mas a aproximação de um local acaba sendo muito rico, né, para sua jornada. Principalmente em questões de dificuldade, você não sabe como funciona, né, aquela cidade, transporte público, whatever, que seja. Então, você precisa ficar bem localizado. E nisso, eu fui para o norte. Então, para vocês terem uma ideia, não vou ficar me estendendo com toda, né, essa primeira jornada em relação à Floripa, mas foram 10 meses que eu passei na ilha, e nesses 10 meses eu conheci praticamente todos os bairros. Então, eu naveguei por Jurerê, naveguei por o Rio Vermelho, naveguei por Canasvieiras, e nisso eu fui para a parte central ali na Lagoa. Depois eu fui para a parte da Barra. Como que é o nome? É Barra Vista? Não, Bela Vista. Enfim, qual que era o nome? Agora eu fiquei encucado. Enfim, ali na Barra, na Beira-Mar, lembrei, que fica perto de shopping, Beira-Mar. Morei em Trindade, entre outros cantos da ilha. Então, São José também, acabei indo para São José. E acabei fazendo negócios também. A Roomin, né, no caso, foi
foi um negócio que eu participei das piazadas, né? Que são ali de Santa Catarina, o Valmir, Matheus, aí tem a Laís também, o Kelvin, enfim, todo mundo ali que trabalhou comigo nessa época, mesmo eu fazendo serviço para outras empresas no meio do caminho que eu fazia, né? Então, eu tinha meus projetos, então eu meio que me dividia em relação ao tempo e fazia essa jornada de conhecer outros lugares da ilha. E a Roomin, por exemplo, foi uma startup que eu fiz parte e isso facilitou ainda mais eu conseguir transitar pela ilha. Mas trazendo um pouco disso para vocês hoje, fica um pouco aí de lição, um pouco de tarefa de casa em relação a como é um pouco dessa vida nômade. Eu conheci muita gente, eu tenho um carinho por muitas pessoas ali de Floripa. Quando eu for para o Brasil novamente, inclusive, eu faço parte de um grupo chamado Achievers, que é do Eduardo Borges. O Edu, no caso, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele foi o primeiro nômade digital do Brasil. Ele foi uma das pessoas que eu mais me inspirei para ser nômade. E ele traz esse aspecto de trabalho muito forte, esse aspecto de ser muito focado no que você quer fazer e ter um estilo de vida onde você consegue ter uma qualidade muito maior. Porque quando que a gente fala de vida nômade, lógico, tem alguns perrengues, etc e tal, mas você tem que decidir um pouco deles. Porque na vida nômade existem diferentes tipos de perfil, porque é um estilo de vida novo. Então, pode variar com, por exemplo, no meio do caminho a gente acaba encontrando a galera que é mochileira. Mas mochileiro tá com foco em quê? Tá com foco em ficar em hostel, com foco também de gastar o menos possível para ele conseguir permanecer na viagem dele por mais tempo. Aí tem a galera do sabático que quer, assim, gastar aquele dinheiro que separou por um ano para decidir o que vai fazer no próximo. Geralmente, quem é sabático, no próximo, depois de passar por toda a experiência do sabático, geralmente vira nômade. É uma métrica assim, bem interessante. E também tem o turista. O turista, ele tá ali para bater foto, etc e tal. Então, é uma vibe totalmente diferente da gente que acaba sendo nômade. Então, a gente trabalha. Hoje, por exemplo, eu trabalhei, tô com uma amiga minha, que é a Vivi, que ela também é nômade, ela tá aqui, ela que me incentivou a fazer esse podcast. Então, é um pouco disso. Então, a gente tem uma vida, vamos dizer assim, com uma rotina e com as responsabilidades ali no dia a dia. Então, não dá para tomar tequila 2 horas da tarde, assim como funciona, né? A vida do turista, ou enfim, do mochileiro, ou do sabático. Então, a vida nômade, ela exige de você uma certa gestão de tempo. Eu falo isso com bastante propriedade, porque se eu não gerencio o meu tempo, eu tô ferrado. Mas, enfim, esse é um resumo, né, do podcast de hoje. Dá um tchauzinho. Tchau, galera. Prazer participar desse podcast. Desse primeiro episódio do podcast, Vivi. E, enfim, quero trazer mais temas aqui para vocês. O que eu falei aqui hoje é só um overview. E acredito que isso pode movimentar algumas cabecinhas por aí, alguns piás e gurias sobre esse estilo de vida, que por mais difícil que seja, ele é muito satisfatório. Assim como eu venho, né, levando isso já faz uns anos, eu entendo que isso não vai ser para sempre, mas eu tenho consciência de estar presente no aqui e agora. Porque é isso que faz a gente ser feliz, né? E ter essa jornada incrível que se chama vida. Mas é isso, pessoal. Tu falou que nós estamos em Bali? Já falei que a gente está em Bali. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês e vejo vocês no próximo episódio. Abraço. Fui. Piazada, só mais uma coisa. Queria acrescentar aqui nesse conteúdo que uma das coisas que eu quero trazer é sobre a minha jornada que foi por todo o litoral do Brasil, ou quase todo o litoral do Brasil. Porque o ano de 2022 eu fiz desde o sul ao norte o litoral do Brasil. Então, quero trazer isso para vocês dentro desse podcast e propriamente contando um pouco da história, porque o nosso país, ele é um país incrível. E eu quero pontuar isso nessas minhas aventuras e nessas minhas experiências.
E quero trazer aqui no podcast com temas, né, em relação a cada cidade do litoral que eu passei e comentar sobre. Então, vai ser algo que eu quero trazer aqui para vocês no decorrer, né, do podcast. Mas isso é só um adendo, porque vão ser várias outras experiências, como as que eu estou vivendo aqui na Ásia. E, claro, trazer um leque de informações que inspiram vocês e, propriamente, tragam essa visão diferente da Ásia, ou que seja do próprio Brasil. E, enfim, para a gente poder enxergar a vida de viagem, não só para pessoas que têm dinheiro, mas sim que ela é super acessível a todo tipo de pessoa. Mas é isso. Agora sim, fui!